Buenas. Nessa sessão a gente vai falar de opções reais ou real options, que é, na verdade, aplicar muito do que a gente aprendeu já em opções financeiras, calls, puts e assim por diante, para o mundo real. Então, para situações de projetos de investimento onde a gente tem uma flexibilidade gerencial, ou seja, a possibilidade de pegar e mudar alguma coisa, alguma decisão, quando vem alguma novidade, quando vem algum acontecimento novo aí no mercado, no setor, na economia, tá ok? E nessas situações são justamente o que a gente chama de opções reais. E ganha muito desse nome, eu na verdade até prefiro o nome flexibilidade gerencial, mas o nome opções reais surgiu porque se usa todo aquele arcabouço, framework das opções financeiras para se avaliar essas opções reais ou essa flexibilidade gerencial. Uma coisa muito importante, as opções reais estão aí no nosso dia a dia, são cláusulas de contratos, ou seja, são coisas que a gente pode criar, então não precisa cair do céu. Assim como uma opção financeira, uma call e put, para ser criada só precisa duas pessoas que vão negociar quais são os termos, o preço de exercício, o prazo, assim por diante. A mesma coisa também aqui nas opções reais. Elas podem ser criadas ou até destruídas dentro de uma negociação. Tá ok? Então, vamos lá entender o que são essas opções reais. Primeiramente, eu vou fazer uma comparação das opções reais com a abordagem que eu chamo de tradicional. O que é abordagem tradicional? É o nosso bom e velho valor presente líquido, ou net present value. O que a gente faz? Pega aqui o investimento inicial, projeta os fluxos de caixa esperados, e cada um desses fluxos de caixa esperado ganha esse nome justamente porque a gente projeta cenários, atribui probabilidades para esses cenários, pega e projeta, por exemplo, o lucro antes do juros do imposto de renda, nosso também conhecido como EBIT, imposto, depreciação, investimentos, assim por diante. Então, faz isso para cada um dos períodos. Vocês podem ver que a gente faz um fechamento aqui com a fórmula da perpetuidade, mas pode usar outro valor, pode usar um valor de liquidação, por exemplo, e traz tudo a valor presente, tá? Essa é a ideia do valor presente líquido. Se esse valor presente líquido for maior ou igual a zero, a gente investe, se não, a gente não investe ou deixa para depois, espera mudar a economia, o setor, ou muda alguma característica do projeto e refaz a avaliação, recalcula o VPL aí para decidir se investe ou não. Mas uma coisa importante aqui é o seguinte, que aí vem essa frase de baixo, que o VPL ele congela as perspectivas de futuras de problemas relacionados com tempo e risco. O que eu quero dizer com isso? Olha, quando eu aceito um projeto com VPL, quer dizer o seguinte, olha, eu investi esse dinheiro e vem um monte de fluxo esperado, que depende de que vem o cenário otimista, pessimista e tal. Mas se vem o cenário pessimista, eu não faço nada, eu simplesmente aceito e deixa como está. E aí vamos para o próximo fluxo. Essa é a ideia do congelado, tá certo? Então, quando eu aceito um projeto via VPL, eu estou aceitando aquele monte de fluxo esperado, mas é basicamente assim, eu cruzo os braços e vamos ver o que dá. No mundo das opções reais, não é bem assim a história. Aí eu tenho justamente uma flexibilidade. Então vamos ver assim, ó, e o que acontece se eu tiver essa flexibilidade na minha decisão, na minha tomada de decisão? Aí a gente vai ver isso, o que acontece quando eu tenho flexibilidade, aqui com um projeto X. É um projeto simples, então invisto 100 hoje, e aí ganho 10 no próximo período, e aí a cada período eu ganho 10 ou mais 2, ou 10 ou menos 2. E aí a cada período que passa, eu posso ganhar mais ou menos 2, ou seja, eu posso ganhar 2 ou posso perder 2, tá? E assim sempre. Então, a cada período que passa, se vem notícias boas, eu ganho mais 2, se vem notícias ruins, eu perco 2, ou seja, menos 2. Como é sempre mais ou menos 2 e com a mesma probabilidade de subir ou, ganhar, ou cair, ou seja, a mesma probabilidade de ganhar 2 ou perder 2, ou seja, 50%, o fluxo de caixa esperado hoje é 10 para cada período. E aqui tem uma taxa de desconto, ou custo de capital, arbitrário de 8%. Só que aí tem o seguinte, eu tenho a possibilidade de realizar uma pesquisa de mercado a cada ano e ver o resultado.
e conforme o resultado eu posso tomar uma decisão, posso rever alguma decisão. Então, essa é uma situação que eu tenho uma árvore de decisão. Eu não vou percorrer ela inteira, então depois, assim, quem quiser, pega aqui, tem os comentários, congela aí a imagem e dá uma varrida nela. Mas a árvore de decisão tem basicamente o seguinte: tem o nó, que é o quadradinho, que é esse aqui que vocês estão vendo. Deixa eu até colocar aqui o cursor, vocês estão vendo aqui, ó, quadradinho. Ele é uma tomada de decisão, então eu que escolho o que fazer. Então, por exemplo, aqui, logo de cara, tem um quadradinho, então eu posso investir ou esperar, faço a pesquisa e vejo o que dá de resultado, tá certo? E tem a bolinha. A bolinha não sou eu, nem é você que toma a decisão. Quem toma a decisão é o mercado, é a economia. Então, alguma coisa que está fora do nosso controle. Então, aí eu já não sei o que vai acontecer. Então, podem vir boas ou más notícias. E na árvore de decisão, em cima a gente coloca qualquer evento que pode acontecer e embaixo a gente coloca a probabilidade. Então, vamos dizer, tem 50% de chance de virem boas notícias, 50% de chance de más notícias. Se vierem boas notícias, eu posso investir, tem um quadradinho, eu que tomo a decisão. Posso investir ou esperar mais um período. E assim vai. Se vierem más notícias, também eu vou tomar uma decisão. Eu posso ainda investir. Não é porque vem más notícias que o projeto deixa de ser viável. Então, pode vir bons projetos, por exemplo, mesmo com más notícias, a gente ganha dinheiro. Então, isso a gente vai analisar. Então, aqui, ó, pode vir más notícias, aí eu invisto ou espero e assim vou pulando para outro período. A árvore de decisão eu começo do hoje, vou modelando aqui, ó, vou colocando aqui todas as possíveis decisões e cenários que podem acontecer, tá ok? E aí, para resolver, eu começo do final e vou voltando para o hoje. Então, a árvore de decisão não é uma coisa de evidência, clarividência, não quero adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas eu consigo, assim, projetar os possíveis cenários ou situações de tomada de decisão que pode acontecer. Então, eu não sei efetivamente o que vai acontecer. Isso quer dizer o seguinte: eu não sei efetivamente qual caminho a gente vai percorrer nessa árvore, mas eu consigo modelar todos os possíveis caminhos, e isso é possível. Tá ok? Então, primeiro a gente faz isso, e depois a gente vai resolvendo para trás. Esses valores financeiros aqui são valores presentes, tá ok? Esses valores presentes são calculados já da seguinte forma: eu já tomei o cuidado de calculá-los na data zero, na data de hoje. Então, quando eu vejo, por exemplo, se eu escolher esse investe, esse 25 aqui, já é o seguinte: olha, invisto 100 e aí vou ganhar 10 para sempre. 10 é valor esperado, tá? Fluxo caixa é esperado, então tenho certeza, lembra? Pode ser mais ou menos 10, mais ou menos 2. Então, pode ser que seja 12, pode ser que seja 8. Tá legal? O valor esperado é 10, que é 50% vezes 12 mais 50% vezes 8. Então, somando isso daí, dá 6 mais 4, dá 10. E assim vai. Então, isso aqui é uma perpetuidade aqui. Então, chega aqui, ó, o valor presente líquido aqui é 25. Esse segundo asterisco aqui, ó, que dá 46,3, eu vou tomar, já é na data zero, VPL na data zero, ou seja, aqui em 2022, considerando que eu só vou tomar a decisão de investir aqui, ó, em 2023. Então, esperei e aí depois tomei a decisão. Então, repara aqui, ó, o menos 100, eu trago a valor presente, eu divido por 1,08. Por quê? Porque eu já passou um ano e aí depois eu resolvi investir. Então, para trazer para a data de hoje, eu tenho que dividir por 1,08. E como vieram boas notícias, o meu fluxo é 12. Então, ó, isso já foi resolvido. Ó. Aqui, nessa situação, eu esperei, veio boas notícias, aí resolvi investir. Então, aí eu gasto 100. Só que como vieram boas notícias, aí eu ganho 12, mais ou menos 2 daí para sempre. Aí o meu fluxo esperado vai ser sempre 12, porque já sei que veio o cenário bom. Então, deu 46,3.
Então, só para entender que esses valores monetários já são valores presentes líquidos na data de hoje. Tá? Já está tudo acertado. Então, muito bom. Construímos uma árvore com todos os possíveis cenários, os valores, aqui, probabilidades. Próximo passo, resolver. Então, resolver, eu começo do final e vou voltando para o começo. Então, aqui no final, eu começo aqui de cima. Ó. Entre 64 e 0, o que acontece? Eu tenho o quadradinho aqui, ó, nós que tomamos decisão. Então, a gente vai supor que nós somos investidores racionais, ou razoavelmente racionais, ou seja, a gente quer maximizar a riqueza, então a gente quer ganhar mais do que menos dinheiro. Então, entre 64, ganhar 64, ou não investir e ganhar 0, eu prefiro ganhar 64. Então, a decisão aqui é investe. Próximo nó, voltando para trás aqui, ó, é uma bolinha. Então, se é bolinha, aí já entra probabilidade, porque eu não tenho controle. Então, para resolver essa bolinha aqui, eu tenho que pegar e calcular aqui, ó, resolver esse nó aqui. Então, tenho esse nó que é 21,4 e esse é 0. Aqui, ó, quadradinho, nós que tomamos decisão. Entre 21, ganhar 21 ou 0, eu prefiro ganhar 21. Então, essa é a nossa escolha. Beleza, já resolvi esse galho aqui. Agora posso resolver a bolinha. Porque eu já sei que se derem boas notícias, a gente vai investir e ganha 64. Se vierem más notícias, a gente também vai investir e ganha 21. Só que aí a gente pondera. Então, pega qual dos dois cenários vai acontecer? Eu não sei. Por isso a gente vai usar as probabilidades. Então, eu vou chegar aqui num valor esperado, que é 64,3 vezes 50% de probabilidade, mais 21,4 vezes 50% de probabilidade, que é essa memória de cálculo aqui, que dá 42,85. Agora, eu posso voltar mais para trás. Ó. Chega um quadradinho. Legal. Aqui é 42,85 e aqui em cima é uma decisão. Invisto logo de cara ou invisto. Entre investir logo de cara ou esperar para investir no próximo período, isso quer dizer eu espero. Quer dizer, aqui eu não faço nada, eu espero e no próximo período eu vou tomar a decisão. Então, ó, investir logo de cara é melhor, que é 46,3 contra 42,85. Então, 46,3. Tá joia? E aí a gente vai tomando a decisão, vai resolvendo. Ó, já resolvi esse nó, aí tem que resolver toda essa parte aqui de baixo. Muito bem. Resolvendo todo esse lado aqui, eu vou chegar aqui, ó, nesse nó inicial, eu tenho que tomar a decisão entre investir logo de cara, que é um VPL de 25, ou não investir logo de cara, então eu espero para investir mais adiante. Se eu esperar para investir mais adiante, esse galho aqui tem um valor de 28,5. Então, eu tomar a decisão é investir logo de cara e ter um VPL de 25, que é esperado também, tem certeza no VPL, não esqueçam disso, que é um monte de fluxo de caixa esperado, ou seja, com incerteza trazido a valor presente. Então, ou invisto logo de cara, ou pego, espero, e aí por diante eu vou tomar a decisão. E aí veja o seguinte, ó, 28,5 é maior que 25. Então, eu vou tomar a decisão de não investir logo de cara. Eu espero para depois, conforme a gente vai recebendo mais notícias, eu vou tomando a decisão. E aí, por que? Aí vem, por que o valor de esperar deu maior que o valor de investir de cara? Se a gente olhar aqui em todos os nós da árvore, somente num lugar a gente tomou uma decisão de não investir, que foi aqui embaixo. Nesse nó aqui embaixo, ó, reparem que em todos nós aqui a gente está investindo, todos nós finais a gente está investindo. Só que nesse último, a decisão era investir e perder 21 ou não investir e ficar no 0 a 0. E aí a gente resolveu não investir. Quer dizer, essa flexibilidade de receber uma informação, ou melhor, esperar um pouco, receber uma informação, esperar um pouco, fazer a pesquisa, receber uma informação e aí tomar a decisão, isso criou valor, porque ao invés da gente perder 21,4, a gente resolveu não investir. Quanto que foi essa criação de valor? 28,5 menos 25. Então, a gente está ganhando 3,5 por essa flexibilidade aqui no final. Tá ok?
Se não tivesse isso, se a gente não exercesse essa opção nessa data, aí em todos os cenários seria melhor investir, e aí seria melhor investir logo de cara, tá ok? Então vejo que, assim, ter essa flexibilidade, fazer a pesquisa, receber a informação e depois decidir, nesse caso criou valor. Não é sempre que isso acontece, por isso não é sempre que a opção real tem valor, tá ok? Muito bem. Então, já deu para perceber o seguinte, olha, que tem situações que vale a pena a gente esperar ao invés de sair investindo de cara, ou ao invés de pegar e fazer todo o projeto de uma vez, vamos fazer um piloto, vamos fazer um teste, e aí a gente vê o que acontece, vamos conhecendo o mercado. Essa situação onde a gente tem a possibilidade de adaptar, revisar uma decisão, recebendo novas informações, são opções reais ou real options. E para exemplificar visualmente, quando eu tenho um projeto sem opções reais, o que acontece? É como se eu tivesse aqui um valor presente que vai andar assim, e tem vários possíveis caminhos que pode percorrer, que posso ganhar dinheiro aqui em cima, no cenário A, ou posso perder dinheiro, e bastante dinheiro aqui no cenário G. Quando eu tenho opção real, olha a transformação. Vou voltar aqui, vocês verem. Reparem que esse triângulo ele está se locomovendo. O quê? Ele está indo para cima. Por quê? Quando eu tenho flexibilidade gerencial, eu posso ampliar os meus ganhos. Então, o cenário A ele vem para cima. O cenário A vem para cima quando tem opções reais, porque eu posso ampliar os meus ganhos. E eu posso aqui embaixo minimizar as minhas perdas. Então, a flexibilidade que eu tenho, claro, depende da flexibilidade que cada projeto tem. Então, quando eu tenho um projeto com essa opção real, eu posso ampliar os ganhos. Então, posso, por exemplo, acelerar meus investimentos e ganhar mais rápido, ou ampliar, por exemplo, investir em outras áreas, outras regiões, outros nichos de mercado, ou posso, por exemplo, reduzir as perdas, por exemplo, saindo de determinados mercados, reduzindo minha escala de produção, tá ok? Por isso, inclusive, é muito importante a gente procurar colocar opções reais. Aliás, o melhor dos mundos é a gente ter essas opções reais e não pagar por elas, ou pagar muito pouco por elas. Muito bem. Alguns exemplos de opções reais, eu tenho a opção de postergar ou esperar, então, por exemplo, extrair petróleo. No ramo do petróleo, mineração, eu posso, por exemplo, o preço do barril está muito baixo, o preço do minério de ferro está muito baixo, eu vou reduzir a extração. Então, vou postergar isso daí para outro período, quando o preço do barril ou do minério estiver maior. Da mesma forma, puxa, o preço do barril de petróleo está no recorde histórico, mais alto preço possível dos últimos anos e tal. Então, a gente pode avançar na extração. Então, vamos extrair petróleo o mais rápido possível. Tem a opção de abandonar, então, por exemplo, opções operar uma determinada operação financeira. Então, já teve bancos, por exemplo, que deixaram certos países aqui da América Latina, justamente porque a situação é muito complicada, a crise econômica, a interferência do governo, então abandona a operação. Pode alterar a escala, então, por exemplo, o negócio TV a cabo. TV a cabo é um negócio muito caro inicialmente, porque você tem que passar a fibra ótica, instalar a tecnologia, tem programação que vem do exterior, que é cara, então você precisa ter uma certa escala. Então, você pode começar, por exemplo, oferecer o pacote nos bairros mais nobres, que tem dinheiro para pagar, e depois, como para chegar no bairro nobre você passa por outros bairros de outras classes, aí o que você pode fazer puxa, já atingi aquele bairro nobre que está me pagando aqui as contas. Então vou ramificar isso daqui, essa minha rede de cabos, para vender outros produtos. Ou até usar esse cabo para oferecer outros produtos, como, por exemplo, telefonia, cabo, internet, assim por diante. Opção de trocar. Então, por exemplo, as operadoras de telefonia móvel têm muito isso, trocar a tecnologia 3G pelo 4G, 4G por 5G. Reparem, inclusive, que algumas fazem isso antes do que outras. Por quê? Porque na opção real que elas têm, vale a pena exercer antes isso daí, essa troca de tecnologia. Para outras não é bem verdade. Ela fala o seguinte, olha, é melhor esperar porque para mim não traz um ganho. Meu público não gosta muito dessa tecnologia avançada, não está a fim de pagar mais por isso. Então, vou ficar mais um tempo com a tecnologia anterior. E a opção de expandir.
ou crescer. E aí o exemplo clássico é a Amazon, que começou vendendo livros, depois passou para fita VHS, alguns nem lembram, sabem o que é isso. Depois vocês procuram aí no Google. DVD também já está sumindo. Aí, hoje, a Amazon é um dos maiores shopping centers do mundo. Você compra coisa nova, usada, assim por diante. Mas eles não foram fazendo isso de uma vez. Então, o Jeff Bezos não começou, vou abrir o maior shopping center do mundo. Não. Vou vender livro, aprender, depois vou vender DVD, VHS, outras coisas, vou aprendendo, e com isso ele foi ampliando. Ele foi ampliando até para descobrir o seguinte: olha, não adianta só ter sistema, o difícil não é vender, o difícil é entregar. Então ele criou inclusive centros de distribuições enormes aí espalhados pelo mundo para facilitar toda essa questão logística. Então, a Opções Reais é muito interessante que você tem em negócio onde você ainda precisa adquirir um aprendizado. Outro exemplo aqui para mostrar o valor de postergar o investimento. E aqui nesse projeto, olha, faço um investimento de 1.600, é um projeto irreversível, ou seja, se gastei esse dinheiro, está perdido, não consigo recuperá-lo. Os fluxos de caixa são perpétuos, isso quer dizer que aquilo que eu vou receber para sempre. Hoje o preço está 200, mas ele pode subir para 300 ou pode cair para 100, com a mesma probabilidade de 50%, só para facilitar nossas contas. E o nível de preço que ele chegar vai ser o mesmo para sempre. Considerando também um custo capital arbitrário de 10%, meu VPL fica o seguinte: menos 1.600, que é o investimento inicial, e aí o fluxo esperado é 200, porque hoje é 200, e no próximo período vai ser o quê? 50% de 300 mais 50% de 100, que dá 150 mais 50, que dá 200, então 200 para sempre, trazendo tudo a valor presente, dá um VPL de 400. Legal, fica com esse número na cabeça, o 400. Só que agora, vamos ver o seguinte: suponha que eu possa fazer o seguinte, ao invés de investir 1.600 hoje, eu vou ter a possibilidade de postergar esse investimento. Então, eu não invisto hoje, mas espero para ver qual que vai ser o novo nível de preço, se o preço vai para 300 ou para 100, e depois que eu sei o nível de preço, é 300 ou 100, aí eu invisto os 1.600. Então, a gente não vai investir hoje. Com isso, a gente perde um fluxo de caixa, tá, pessoal? Entendo que nas opções reais, quando eu postergo alguma coisa, eu estou deixando um dinheirinho na mesa. Mas tudo bem, isso pode ser compensado, e muitas vezes é compensado, pelo dinheiro que você ganha lá no futuro, ou deixa de perder. Então, suponha, vamos dizer, vou deixar agora aqui, passou um ano, então vou ver, tenho esses dois cenários aqui, 50% de chance de eu investir 1.600, trazendo já para a data de hoje. Isso daqui está data final do ano 1. Então, tem que trazer para a data 0, dividido por 1 mais 10%, ou 1,1. E aí, nesse cenário, o preço deu 300. Aí é 300 para sempre. O outro cenário é, com 50% de chance, invisto 1.600, e aí eu ganho 100 para sempre, porque aí o preço, ao invés de subir para 300, caiu para 100. Tá certo? Muito bom. Nesse primeiro cenário, o que acontece? Eu vou ter um VPL positivo. 3.000 menos 1.600, 1.400 aqui, divide por 1,1. No outro cenário, menos 1.600, então eu invisto 1.600 e ganho 1.000. Aqui eu estou perdendo dinheiro, VPL negativo. No VPL tradicional, essas duas coisas estariam dentro aqui, só que aí eu estou perdendo dinheiro. No mundo das opções reais, como o preço caiu, o que eu faço? Nesse cenário, eu não invisto. Então, nessa passagem daqui para cá, na segunda para a terceira passagem, eu fico com o cenário positivo. Então, se o preço subir para 300, legal, eu invisto. Vou investir no final do primeiro ano, ao invés de investir hoje. É isso que esse colchete quer dizer. E nesse cenário aqui, vou dar VPL negativo. Então, eu não invisto. Calculando esse VPL, dá 636, ou seja, 236 a mais que o VPL original, que era de 400. Esse VPL original era investir logo de cara, sem flexibilidade. Aquilo que eu falei logo no começo. Eu congelo a possibilidade. Nesse cenário aqui, eu não vou mudar o que aconteceu, ou o que vai acontecer. Inclusive, alguns chamam disso aqui um investimento passivo. Eu investi e vamos ver o que acontece. Aqui não, aqui eu estou sendo ativo. Então, recebi a informação legal, vou tomar alguma decisão para maximizar ainda mais o valor. E aqui, essa outra situação,
eu vou aumentar a incerteza. Então, ao invés do preço subir de 200 para 300 ou cair para 100, ele vai ser aumentar para 400 ou vai para zero. Então, eu estou aumentando a incerteza. A probabilidade está a mesma, mas eu estou aumentando a incerteza. Ao invés de 300 e 100, vai para 400 ou zero. E aí, o que acontece? Como eu tenho a flexibilidade aqui, ao invés de perder dinheiro, eu fico no zero. Então, na verdade, eu estou ganhando mais dinheiro ainda. Então, o valor da opção ainda fica maior. Então, o valor de postergar aumenta conforme incerteza. No mundo das opções reais, a gente quer volatilidade, a gente quer incerteza, porque as opções vão nos livrar dos riscos ou das perdas. É aquela história, aquele desenho. Se eu tenho possibilidade de ganhar mais dinheiro, eu posso acelerar isso daí. Essa é a vantagem da incerteza. Também, se eu tiver incerteza, eu posso perder mais. Legal, se acontecer o cenário da perda, eu não exerço, ou seja, não invisto. Como eu avalio as opções? Bom, valor presente líquido não leva em consideração a flexibilidade, então não dá para usar. Árvore de decisão, daria para usar. E a gente usa, na verdade, quando a gente usa o modelo binomial ou trinomial, ele é uma árvore de decisão mais simples. Porém, a árvore de decisão, ele não diz para a gente qual é a taxa de desconto, qual é o custo capital correto. Por quê? A árvore de decisão, a gente acaba nela, como a gente viu no exemplo, exercendo a nossa opção. Então, às vezes eu não invisto, mas ele não ajusta a taxa para o risco. Qual que é a solução? A teoria das opções financeiras. Por isso o nome, inclusive, opções reais. Que aí a gente tem modelos como do Black-Scholes-Merton, binomial, trinomial, quadrinomial e outros aí, para ativos diferentes que a gente pode emprestar. Que aí sim, a gente já modela nele a flexibilidade, tá certo? A possibilidade de ter decisões diferentes e ajusta a taxa de desconto. O próprio modelo já faz esse trabalho para a gente. Fazendo aqui uma breve analogia das opções reais e financeiras, então, por exemplo, uma opção para postergar, eu posso comparar com uma opção de compra, uma call. Esse é o perfil de uma call. Quem não sabe muito bem isso, dá uma olhada no videozinho sobre as opções de compras para entender. Mas aqui, ó, fazer um projeto seria equivalente a uma call, ou seja, comprar o VPL, comprar o valor presente dos fluxos de caixa, pagando esse investimento I, ou pagando esse investimento inicial, ou não fazê-lo. Assim como a opção de abandonar, a put, aliás, a opção de abandonar é como se fosse uma put. A opção de vender, por exemplo, o nosso projeto, esse valor presente dos fluxos de caixa, pelo valor de liquidação. Então, essa é a semelhança ou analogia entre elas. O que afeta o valor de uma opção real são as mesmas variáveis que afetam o valor de uma opção financeira. Então, o valor presente do fluxo de caixa, lembrem-se, o que a gente compra é valor presente, que são os fluxos de caixa. Esse é o nosso ganho. O que a gente paga por eles é justamente o nosso investimento inicial, ou esses gastos necessários para aquisição. E aí ele tem um período de tempo. No período das opções financeiras, normalmente curto, alguns dias, tá certo? Alguns poucos meses. Em projetos de investimento, a gente já está falando de anos, e às vezes alguns são perpétuos, tá ok? O valor de dinheiro e o tempo, os dois usam, então, só que no caso das opções reais e das opções financeiras, a variável mais importante é a taxa de juros livre de risco, que a gente encontra aí no mercado. A incerteza, que é a volatilidade, que é essencial, e é um dos parâmetros mais difíceis, porque a gente não enxerga a volatilidade, então, os mais complicados para serem estimados. E o estilo também, estilo americano, europeia. As opções reais é muito comum que elas sejam americanas, do estilo americano, ou seja, eu posso exercer a qualquer momento. Vou fazer o projeto agora, melhorou a situação, baixou os juros, a incerteza do mercado está melhor, o câmbio está favorável, tá ok? Então, elas têm muito mais essa cara de opções americanas do que opções europeias. E aqui, para como a gente reconhece uma opção real. Então, esse primeiro quadro, não é uma opção real. Por quê? Eu já decido de cara se eu invisto ou não. E depois eu vejo se vem boas ou más notícias. Neste caso, no segundo caso, eu tenho uma opção real. Por quê? Primeiro eu vejo se vem boas ou más notícias, depois eu decido se eu invisto ou não. Isso é importante.
Na opção real, primeiro eu vejo o que acontece, depois eu tomo a decisão. Se eu investir logo de cara, isso não é uma opção real, é um VPL tradicional, ou Net Present Value tradicional. Outra forma de reconhecer uma opção real, olha, quando pega um projeto, dá uma olhada nos fluxos de caixa. Se vocês veem grandes fluxos de caixa ou fluxo de caixa negativo no meio do projeto, isso aqui, por exemplo, no ano 4, esse grande fluxo de caixa negativo pode ser um investimento de uma ampliação. Então, ao invés de eu usar simplesmente o VPL, eu poderia estar usando todo esse arcabouço de opções reais para estar capturando, por exemplo, a possibilidade de fazer o seguinte, olha, se o cenário não for favorável, por exemplo, se o preço de mercado não for favorável, de repente eu não posso postergar esse investimento do ano 4 para o ano 5, ou para o ano 6, ou para o ano 7, tá certo? Então, às vezes a gente pode construir isso daí, até conversar com o nosso fornecedor, e até negociar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu comprar esse equipamento lá no ano 4, me dá a possibilidade de postergar isso para 2, 3 anos. Talvez o fornecedor fale assim, eu vou te cobrar um pouquinho a mais por isso. Beleza, faz as contas, porque às vezes vale a pena. Às vezes ele está cobrando barato por te dar essa flexibilidade. E você, por ter essa flexibilidade, pode ganhar muito mais dinheiro com isso, às vezes até antecipando, às vezes até postergando e evitando prejuízos. Então, de olhar o desenho dos fluxos de caixa, a gente já pode identificar potenciais opções reais, que aí a gente vai negociar com as partes envolvidas no projeto. E importante, quando é que você tem uma opção real? Quando você tem incerteza, até porque certo quer dizer 100% probabilidade, quer dizer, vai acontecer. Algo que é certo e é o que eu tenho que gastar é um custo ou despesa. Tá? Então, para ter graça, preciso ter incerteza. Depois, os recursos são irrecuperáveis, ou seja, irreversibilidade, até porque se eu invisto 100 e qualquer coisa que der errado eu recupero 100 com o custo de capital dele, não tem nem que pensar, faz de cara e acabou. Então, se eu tiver irreversibilidade, comprometi aquilo ali, gastei aquilo ali e aquilo lá não volta, ou o projeto só dando certo vai voltar, eu tenho essa característica, e eu tenho que ter possibilidade de revisão. Também não adianta ter as outras e eu não poder rever as minhas tomadas de decisões. Tá ok? Muito bem, pessoal. Isso daqui é uma introdução às opções reais. Algo muito interessante, principalmente quem trabalha com projetos de investimento, e são situações que estão logo ali no dia a dia. Patentes, por exemplo, são tipicamente opções reais. Eu recomendo para quem trabalha com projetos, principalmente que envolvam um grande valor de investimento e tem um risco, incerteza grande, comece a estudar melhor as opções reais, porque é uma forma boa para você aumentar o valor do seu projeto, reduzir riscos, inclusive já ter até um mapa para tomada de decisão futura. Tá bom? Até mais!